50 dias rumo a Pentecostes, nós já estamos completando quase uma semana que estamos fazendo esse acompanhamento da liturgia diária da missa, dando uma ênfase maior à primeira leitura e ao Salmo, porque graças a Deus muitos fazem o Evangelho do dia, o que é maravilhoso. Então nós resolvemos dar um acréscimo, uma contribuição, meditando também a primeira leitura e os Salmos, dando mais ênfase, e aí depois estabelecendo qual a conexão que há entre a primeira leitura, o Salmo e o Evangelho do dia. E hoje nós vamos continuar aquele capítulo 4, onde Pedro e João estavam presos por pregarem Jesus ressuscitado e testemunharem isso. E mais, por ter acontecido uma cura milagrosa de um coxo na igreja, e a igreja cristã nascente já contava com 5.000 adeptos. Isso incomodou algumas pessoas. Eles foram presos e Pedro depois testemunhou para eles também, para as autoridades, por que ele pregava daquela forma, quem era Jesus. E a última frase que Pedro disse foi: nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Pedro não se intimidou nem com as ameaças, nem com a prisão, testemunhou Jesus para eles também, com muita coragem. E aí diz que eles, vendo a coragem de Pedro, ficaram admirados, porque eles consideravam eles homens sem estudo, sem instrução. Consideravam. Eu não acredito que eles eram sem estudo e sem instrução, porque Pedro, em suas pregações, demonstra muito conhecimento bíblico. Cita o Gênesis, cita Isaías, cita Deuteronômio. Ele tinha o conhecimento da palavra. Esses homens tinham preconceito por eles serem homens simples, pescadores, homens simples do meio do povo. Mas eles esquecem que Pedro era discípulo, ou seja, aluno, de um rabi, que foi o maior rabi, que rabi quer dizer mestre, professor, o maior rabi do mundo. Foi o que Pedro teve, que foi Jesus. E obviamente que nesse tempo todo em que esses discípulos, Pedro e os demais, caminharam com Jesus, Jesus sendo mestre, sendo professor, certamente lhes ensinou as Escrituras. Não é possível que o maior mestre da história, o maior rabi da história do universo, não teria ensinado as Escrituras para Pedro e João. Só que aqueles homens consideravam eles sem estudo, sem instrução. E aí, só que tem uma coisa, apesar disso, eles não podiam negar o milagre que aconteceu. O milagre do coxo ficou conhecido de toda Jerusalém. Todo mundo sabia que aquele homem fazia 40 anos que estava ali. E ele estava de pé lá, sendo objeto daquele milagre que fora feito em nome de Jesus, vivo e ressuscitado. Pedro disse claramente: não foi eu que fiz esse homem andar, não. Foi Jesus que vocês mataram, mas que está vivo, está ressuscitado. E essa é a boa nova. Qual que é a boa notícia? O Cristo esperado no Antigo Testamento já veio. É Jesus que vocês mataram na cruz, mas Ele está vivo e ressuscitado, Ele é o Senhor. Bom, aí o que eles resolveram fazer? E agora o que vamos fazer com esses homens? Porque o milagre está conhecido. Aí eles tiveram uma ideia: vamos proibir eles de pregarem o nome de Jesus. Resolveram calar o Evangelho. Resolveram dizer para eles que, com ameaças, que no futuro falem a alguém em nome de Jesus. Proibindo, com ameaças, que eles falassem em nome de Jesus. Aí, sabe o que eles responderam diante das ameaças e da proibição? No versículo 19 diz assim: responderam-lhes Pedro e João: julgai-o vós mesmos, se é justo diante de Deus obedecermos a vós mais do que a Deus. Não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Então eles, ameaçando os dois, os soltaram, sem achar pretexto para os castigar, porque o milagre ficou evidente. Passava dos 40 anos, o homem em quem se realizara esta cura milagrosa. Palavra do Senhor, graças a Deus. Gente, que coragem de Pedro, que coragem de João, testemunhar Jesus, do qual eles já tinham sido proibidos, e dizer: olha, vocês estão nos proibindo agora, mas quem nos manda pregar é Deus. E agora, nós vamos obedecer a Deus ou a vocês? Façam o cálculo vocês mesmos. É justo diante de Deus que nós deixemos de obedecer a Ele para obedecer a vocês? Nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido.
Esta é a coragem de São Pedro, nosso primeiro Papa, de São João, seu companheiro, e de todos os demais apóstolos. Assim nasceu a nossa igreja. E o salmo de hoje, que relação que tem? Esses apóstolos tiveram suas vidas ameaçadas quando foram presos, mas dessa vez não aconteceu nada com eles. E o salmo diz assim: a mão direita do Senhor fez maravilhas, a mão direita do Senhor me levantou, a mão direita do Senhor fez maravilhas, o Senhor severamente me provou, a prisão foi uma provação, mas não me abandonou às mãos da morte. Eles nem passaram o risco de serem mortos. A mão direita do Senhor os sustentou. Passaram pela prova, pela proibição, pela prisão, mas o Senhor não me abandonou às mãos da morte. Isso está no Salmo, que é o Salmo 117, que é o Salmo de hoje, deste sábado. E a passagem do Evangelho é do Evangelho de Marcos, que conta da ressurreição de Jesus. E esse Salmo vale para isso também, porque Jesus foi livre da morte. Mesmo tendo morrido, ele ressuscitou, não é? E aí, diz aqui que Jesus apareceu primeiramente a Maria Madalena. Maria Madalena foi contar aos apóstolos, mas eles não quiseram acreditar em Maria Madalena. E me chamou a atenção um dado, porque quando Maria Madalena foi contar a eles que viu Jesus, diz que eles estavam de luto e chorando. Eles tinham certeza de que Jesus estava morto, eles viram Jesus sendo assassinado. Eles viram o corpo morto de Jesus. Eles viram Jesus ser sepultado, ser colocado aquela pedra sobre o túmulo. Eles estavam de luto, chorando. Aí chega Madalena dizendo: eu vi o Senhor lá. Eu fui lá untar o corpo do Senhor e um anjo falou comigo e depois o próprio Senhor falou comigo. Mas aí diz a palavra que eles não quiseram acreditar em Maria Madalena. Depois, em seguida, diz que dois dos discípulos, também viram o Senhor e que o Senhor apareceu para eles, como que eu vou dizer assim, eles não reconheceram o Senhor, né? Jesus apareceu a dois deles com outra aparência, por isso que eles não reconheceram. Já me perguntaram: Serginho, por que Madalena no primeiro momento não reconheceu Jesus? Por que os discípulos de Emaús não reconheceram Jesus no primeiro momento? Esses aqui Marcos colocou que Jesus apareceu com outra aparência. Interessante, né? A dois deles, enquanto estavam indo para o campo. Aí eles voltaram e contaram para os apóstolos que viram o Senhor com outra aparência e tal, mas também a este não deram crédito, não acreditavam, mas era difícil acreditar, né? Eles viram Jesus ser assassinado, viram a lança entrar do lado de Jesus, viram seu corpo descer morto da cruz, e aí chega alguém dizendo que viu Jesus assim, simples assim, né? Aí o que aconteceu? Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos. Enquanto estavam comendo, repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que disseram que o tinham visto ressuscitado. Jesus deu-lhes uma bronca: como vocês têm o coração duro, mesmo tendo pessoas contando para vocês que me viram vivo, vocês não acreditaram. E disse-lhes: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, a grande mensagem do Evangelho, desse ide pelo mundo e pregai o Evangelho, é: Jesus está vivo, Jesus está ressuscitado. Quando Jesus dá a bronca, logo em seguida ele diz: agora ide ao mundo e pregai a boa nova, pregai o Evangelho. E qual que é? Jesus Cristo já desceu da glória, se fez um como nós, padeceu, morreu, foi sepultado, mas ressuscitou, está vivo e é o Senhor, está vivo agora. Enquanto eu estou gravando esse vídeo, Jesus está aí do seu lado, Jesus está me inspirando aqui as palavras. Que o nosso coração não seja incrédulo. Em outra passagem diz assim Jesus: vocês me viram, por isso creem. Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Ele estava falando de mim e de você. Nós não estávamos lá na hora daquela aparição para os 11. Mas mesmo sem nós termos visto o Senhor, nós cremos. Eu creio, você crê. E nós temos que contar isso às pessoas. Não podemos deixar de contar às pessoas o que nós temos ouvido e visto.
que o Senhor tem falado conosco por Sua palavra todos os dias. Que nós levemos ao mundo inteiro essa mensagem da Boa Nova. Jesus está vivo, é o Senhor, te ama e por isso deu a vida por ti numa cruz. Senhor Jesus, quero vos pedir agora que, assim como diz o Salmo, nos livraste da morte. Nesse momento agora, Senhor, nos livre da morte, da falta de fé, de não crer na vossa ressurreição e na vossa presença. Que solitários seríamos nós se não contássemos com vossa presença, Senhor. Te peço agora, Senhor, livrai da morte todos aqueles que estão enfermos, acamados, nas UTIs desse Brasil inteiro, que estão precisando de oxigênio. Ó Senhor, sopra o Teu Espírito Santo agora e curai todos os nossos enfermos. Você, meu irmão, minha irmã, coloca agora aquele enfermo por quem você quer pedir essa graça, essa cura, esta salvação. Senhor Jesus, nós cremos que estás vivo e ressuscitado. Por isso, ainda hoje, acontecem curas, prodígios e milagres. Isso nós os pedimos para a honra e glória do vosso nome e pela intercessão de Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, um bom sábado, uma boa missa, que a mensagem do Evangelho, que a homilia do Padre possa completar aquilo que faltou a essa meditação de hoje. Deus abençoe. A paz de Jesus. Fiquem com Deus. Amém.